E o programa de hoje é a continuação praticamente do programa da semana passada, né? Nós estamos ainda com o professor Raimundo Nonato, que é mestre do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas. O professor, ele é mestre em solo, né, professor? Isso. E também faz doutorado em plantas, né? Proteção de plantas. Proteção de plantas. Mas é um estudioso de produção de alimentos, a segurança alimentar. Nós vamos conversar hoje sobre os alimentos que são corretamente produzidos, sem aditivos químicos e não fazem mal à saúde humana. Daqui a pouco, no Conexão Municípios de hoje. Como dissemos a vocês, o nosso entrevistado de hoje continua sendo o professor Raimundo Nonato, do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas. Professor, tudo bem? Tudo bem, Mozart. Sempre convidado e a pedidos, né, inclusive. Professor, vamos conversar hoje sobre segurança alimentar, sobre produção de alimentos. Hoje, o que tem nas prateleiras hoje dos supermercados, disponibilizado para o consumidor, é tudo aquilo que não se deve comer, né? Com aditivo químico, com produtos químicos, com defensivo agrícola, e isso entra no ser humano e torna-se uma doença. Isso vai degenerar e alterar geneticamente o ser humano. O senhor é um estudioso dessa área. Como é que o senhor vê a alimentação hoje, de forma geral, do ser humano, da sociedade moderna que nós vivemos? Mozart, eu sempre gosto de fazer um resumo, vou ser bem rápido para a gente entender um pouco sobre isso. O ser humano, ele vem de um processo de mudanças muito grande em todos os aspectos, mas o mais profundo desse processo de mudança diz respeito àquilo que ele se alimenta. E essa mudança alimentar, em consequência dessa mudança alimentar, tem surgido problemas tanto de ordem física como de ordem emocional gravíssimos, né? Afeta também a questão psicológica, você fala emocionalmente? Sim. Altera o sistema nervoso? Sim, hoje está comprovado que o nosso estado emocional tem muito, mas muito, do que nós comemos. Então, nós estamos vivendo, eu diria, Mozart, por conta de uma alimentação inadequada, nós estamos nos tornando extremamente frágeis do ponto de vista físico e emocional. Então, nós não temos mais a resistência à picada de um mosquito. E as pessoas estão indo para a cama, né, acamadas aí. Esse vírus é novo, então, a Zika? Desses vírus. São novos ou já existiam na natureza? Será que são novos? Será que ou é consequência de tudo isso, dessa degeneração genética do ser humano? Desse nível de baixa imunidade que temos? Porque eu não tenho um problema, eu não tenho nenhum problema. Nunca tive nenhuma dessas viroses. E eu vivo no meio do mato, eu vivo em todo lugar. É uma parte da alimentação do professor é totalmente, corretamente saudável, vamos dizer assim. O professor tem a Pousada Verde, a gente já fez uma matéria lá, e lá se prega e se doutrina a alimentação correta. É por isso que ele está dizendo isso, que não pegou até agora Zika, chikungunya, dengue, o que for, que os mosquitos estão transmitindo. Seria isso, professor? Essas doenças já existiam no meio ambiente e o ser humano é que sofreu a mudança e agora é suscetível a elas? Eu não falaria especificamente disso, eu diria que de um modo geral, Mozart, nós estamos tendo coisas gravíssimas. Eu vi há poucos dias um documento da Organização Mundial de Saúde falando que nos últimos anos, acho que 10 anos, aumentou em torno de 4 vezes a população de diabéticos no mundo. Veja, isso é gravíssimo. Por quê? Porque a criança começa a utilizar o açúcar muito cedo e passa o consumo de açúcar tudo coloca açúcar. Tudo que está na mesa tem açúcar. Essa questão de estar começando tão cedo a diabetes e de uma população tão grande de diabéticos está ligada a um consumo excessivo de açúcar e que começa ainda na infância, né? Começa muito cedo. Né? Então, açúcar é uma coisa abominável, é necessário em alguns casos, mas em excesso, como é hoje na alimentação, vai causar no decorrer uso excessivo, obesidade, diabetes, né? Pressão alta também ou baixa, né? Então, veja, o que seria exatamente, o que é que temos que estar atento
estarmos atentos do ponto de vista alimentar. Nós passamos por uma alimentação saímos de uma alimentação que tínhamos no campo, que colhíamos ali, né, que tinha alimentação saudável, e passamos a uma alimentação que está na prateleira, né? O alimento para estar na prateleira, ele está com muito aditivo, com muita química, conservantes, né? Com muitos conservantes e tal. Eu diria que são duas coisas. Uma é a questão das formas dos sistemas produtivos. Nós estamos, como nos urbanizamos, estamos agora tendo que consumir aquilo que alguém lá fora que está produzindo. Nós não produzimos mais o nosso alimento. E o sistema produtivo, ele às vezes está buscando o lucro, está buscando e não tem o cuidado, a responsabilidade de produzir um alimento saudável. Esse é o primeiro ponto em relação à qualidade do alimento. Nós estamos muitas vezes no supermercado tendo o alimento, a hortaliça e a fruta de qualidade assim, discutível, suspeita. Mas o pior é que a população não está indo nem para essa fruta e hortaliça que de certa forma vem com algum agrotóxico, mas vai para uma prateleira onde o químico está prontinho, está só ele, está só os produtos químicos muitas vezes. Tem produto hoje vendido que é só produto químico, né? Então, do ponto de vista Os alimentos desidratados que servem comida rápida para quem tem uma vida estressada, corre, esse tipo de comida desidratada, ela é recomendável? Mozart, a desidratação... Até para crianças tem sopinhas, papinhas. Veja, a desidratação e o congelamento, existem técnicas de fazer isso com o mínimo de dano possível, em termos de qualidade do alimento. O que a gente sabe é que muitas vezes você tem um produto natural e as pessoas, por questão de facilidades, comodidade do dia a dia, procura um produto que esteja já prontinho. Então a segurança alimentar, ela passa pelo cidadão, primeiro, entender o que realmente é bom para a sua saúde. E o que é bom para a saúde do todo ser humano? Tudo que é produzido pela natureza, tudo que está na natureza, de frutas e hortaliças produzidas sem agrotóxicos, sem uso excessivo de fertilizante químico, de preferência o produto orgânico. Esse é o melhor produto. Esse não tem na prateleira. Você procura uma prateleira agora, de orgânicos onde no é que supermercado, está? você não acha. Difícil o supermercado. Então, eu acho... No Brasil, no primeiro mundo, já se conscientizou disso e a procura é grande, né? Exatamente. Eu na época que o Brasil levou 7-1 da Alemanha, as pessoas tinham aquela coisa toda. O Brasil está levando 7-1 da Alemanha porque... os alemães estão comendo o que tem de bom no Brasil, está indo para a Alemanha. O produto orgânico de primeira qualidade está indo para a Alemanha. E nós estamos consumindo o lixo químico, com agrotóxicos. Que é colocar nas prateleiras. Isso, nós estamos consumindo o que o terceiro mundo está consumindo, eu diria assim, né? Então, quem tiver a às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não tenho tempo de preparar uma salada, um legume, cozinhar, esperar. Às vezes o tempo que ele está economizando naquele dia para trabalho, ele vai ser cobrado lá na frente pela saúde, né? Um câncer, uma leucemia, uma alteração de hipertensão, uma diabetes grave. Então, talvez o corre-corre do dia a dia vai causar isso na frente a esse estressado que corre tanto para se alimentar. Sem dúvida. Todas as informações que estão chegando atualmente, Mozart, a partir nós evoluímos muito a tecnologia das análises nutricionais, evoluímos muito as tecnologias dos sistemas fisiológicos, né, humanos. Então tem muita informação nova. E o que nós sabemos hoje é que temos que ter mais de 50% da nossa alimentação de alimentos crus. Nós 50% temos que ter de alimentos peso, crus. 50% de peso. Você fala legumes, verduras e hortaliças. Frutas também. Frutas.
Então, em cada refeição, 50%. teríamos que estar atentos a termos aproximadamente mais de 50% de alimento cru, porque na hora que eu faço o cozimento do alimento, eu estou perdendo vitaminas, perdendo as enzimas, que é algo que não se tocava há algum tempo atrás, né? Ninguém Importante sabia a importância para dessas enzimas, metabolismo, processos digestivos. Mas, professor Francisco, vou para o intervalo agora. Esse assunto é muito polêmico, é muito interessante. E aí a gente vai para o próximo bloco conversar sobre a importância de comer alimentos crus e a importância que tem essas enzimas e os componentes que não podem ser retirados no cozimento do alimento. Logo depois do intervalo. O Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento de Iluminação Pública, SIGIP, surgiu da necessidade que os municípios alagoanos tenham em gerir a iluminação pública, bem como ter controle sobre o consumo de energia elétrica nos prédios públicos pertencentes aos municípios. No SIGIP, os municípios consorciados encontram suporte técnico, equipamentos, consultoria e capacitação para atender às suas necessidades. O SIGIP ampliou também seu leque de ações e hoje realiza também consultas nos serviços de água e esgoto. SIGIP. Eficiência é a nossa meta. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional, é referência no atendimento médico no Agreste, com 50 anos prestando bons serviços à população. Com mais de 500 colaboradores especializados, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia. O hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal. Hospital Regional de Arapiraca, uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde. Rua São Francisco 154, Centro de Arapiraca. Fone 3522-1797. Hotel Sol Nascente, a melhor opção de hospedagem no Agreste Alagoano. Aqui você encontra um oásis para descansar e repor suas energias. O Hotel Sol Nascente possui apartamentos confortáveis, sauna, ampla piscina, bar, lanchonete e academia, além de um auditório para 150 pessoas. O Hotel Sol Nascente oferece ainda um delicioso café da manhã regional. Hotel Sol Nascente, conforto e segurança em Arapiraca. Mar azul, coqueiros balançando ao vento e uma linda pousada com piscina e café da manhã delicioso. Apartamentos confortáveis, além de suítes master com tudo que você tem direito. Assim é a Humaitá Pousada, localizada em Japaratinga, no povoado de Barreiras do Boqueirão. Um paraíso! Humaitá Pousada oferece também aos hóspedes um cardápio diferenciado, além de drinks especiais. Humaitá Pousada, a melhor parte da viagem. Reservas 3297-1378 e 8878-5744 ou pelo e-mail humaitá@humaitapousada.com.br. Alagoas não é só praia. Nosso sertão tem lugares lindíssimos e opções confortáveis de hospedagem. A agência de turismo Pioneiro é a única especializada nos roteiros de nosso sertão. Venha conhecer os cânions do Rio São Francisco, sítios arqueológicos, museus do sertão, o Mirante do Talhado, usina de Anjinguinho, show da natureza e as cidades de Piranhas, Água Branca, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. Agência de Viagens O Pioneiro, uma história bem presente. Telefone 8884-4223 e 9919-6060.
Pousada Coqueiro Verde, a extensão de sua casa em uma das praias mais lindas do Brasil, Japaratinga. Na Pousada Coqueiro Verde, os apartamentos ficam de frente para a praia, alguns com piscina de hidromassagem para você esquecer o estresse. O café da manhã traz no cardápio a regionalidade. A Pousada Coqueiro Verde fica no centro de Japaratinga, com tudo pertinho, onde você pode passear pelas praias e ruas da tranquila Japaratinga. Pousada Coqueiro Verde, a sua praia dos encantos. Faça já sua reserva pelo telefone 3297-1447. E-mail reservas@pousadacoqueiroverde.com. Barulho do rio correndo entre as pedras. Natureza bem pertinho e pássaros cantando. Assim é a Pousada Porto de Piranhas, de frente para o Velho Chico. Na Pousada Porto de Piranhas, você tem apartamentos confortáveis e um café da manhã, de dar água na boca. Pousada Porto de Piranhas recebe você na cidade Lapinha do Sertão, onde existem atrativos como o Museu do Sertão, a Velha Maria Fumaça e passeios pelo Rio São Francisco e animada noite no Centro Gastronômico. Pousada Porto de Piranhas, a pousada de charme do Velho Chico. Reservas pelo telefone 3686-3341 e 98884-1600. E-mail reservas@pousadaportodepiranhas.com.br. Seuni, há 15 anos seu futuro começa aqui. Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica e o melhor corpo docente do estado. Na Seuni você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso. Com cursos que você conhece e aprova: Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração. Faculdade Seuni. Há 15 anos seu futuro começa aqui. Bem, voltamos mais uma vez com a entrevista com o professor Raimundo Nonato, um tema importantíssimo, cuidado com a alimentação que pode causar doenças, né, a má alimentação. E a gente estava falando com o professor aqui sobre o cozimento de alimentos e a perda que ele tem nesse cozimento de alimentos. Enzimas, a enzima participa de que forma do metabolismo humano? Mozart, quando a gente come, existe um processo para que ocorra a absorção do nutriente, um processo enzimático, que começa na boca, né? A amilase, né? E todo o conjunto de enzimas que existe do nosso organismo. Muito bem, só que o nosso organismo, a gente vai crescendo, a idade vai aumentando e vai reduzindo essa capacidade de produção de enzimas. Onde é que vamos ter enzimas digestivas capazes de fazer esse processo? Nos próprios alimentos existem as enzimas fundamentais para que ocorra esse processo. Então, quando a gente cozinha o alimento passou de 45 graus centígrados, ele já perde as enzimas. Então, as enzimas e vitaminas. Então, hoje, não é só uma questão simplesmente de nos alimentarmos. Hoje, a alimentação crua tem sido utilizada na cura de dezenas de doenças. Então, hoje, a alimentação curativa, a alimentação funcional, a alimentação curativa é a partir de alimentos crus de qualidade.
alimentos, evidentemente, eu estou tratando aqui de alimentos orgânicos. Orgânicos. Né? Então, se nós tivermos... Sem produção, sem serem produzidos com defensivo agrícola, né? Esse que aí, se comer cru, é pior ainda que cozido. Eu diria, Mozart, eu vou reforçar isso porque isso eu tenho ouvido e as pessoas questionam isso. É muito melhor comermos um alimento cru, uma fruta e uma hortaliça, que seja mesmo produzida com sistemas produtivos não adequados, né, do que consumir um enlatado ou um desses produtos com altas doses de conservantes, aromatizantes, produtos cancerígenos de toda a natureza. É muito melhor. Então eu sempre digo, primeiro procurar comer frutas e hortaliças, grãos, amêndoas, castanhas, né? Quer dizer, a segurança alimentar passa por uma alimentação daquilo que a natureza produz sem que o homem tenha intervido através de processos industriais que deformem a qualidade desse produto. Então, o produto, nós precisamos de hortaliças, frutas, amêndoas, grãos, raízes, o inhame, a macaxeira, proteínas, tudo isso é fundamental. De origem animal. Mozart, a proteína, carnes, a chamada carnes. As carnes, elas trazem um valor nutritivo altíssimo, muito bom, muitos componentes nutritivos, mas trazem uma série de problemas também, né? Desde o processo digestivo, né? Até por um processo de toxinas que são produzidas, né? E que está aí nas informações científicas os danos que a carne faz. Mas a carne em si não é a questão, Mozart. A questão é como a gente prepara a carne. Quando a gente faz um churrasco, aquela coisa linda, lá bonitinha, cheirosa, tal, né, e tá aquela queimadinha ali, está comprovado que aquilo ali é cancerígeno, né? Mas a gente, pelo sabor e pelo prazer, não está nem aí. Pelo paladar. Isso quando é feito uma vez na vida, tudo bem, mas isso muita gente faz isso todo final de semana. Né? E pior, come em casa mesmo, na sua cozinha, ele prepara as frituras todo final de semana. Então ainda traz para a carne componentes como o óleo, a fritura em si, que é muito ruim. Mas, Mozart, o pior não está aí. Né? E quem quiser ver, a Organização Mundial de Saúde, analisa a Organização Mundial de Saúde e coloca, entra lá na internet, no Google, Organização Mundial de Saúde e coloque embutidos. Aí é uma tragédia. Esses produtos são tão nocivos à saúde, Mozart, que eles estão considerados do mesmo nível dos agrotóxicos. Então veja... Os embutidos são linguiças, salsichas... Isso, essa coisa toda que a indústria produz aí para poder conservar a carne está lá na prateleira. Isso é um absurdo, porque isso que é colocado de sal, de conservantes de modo geral, né? Aditivos, aromatizantes, né? Para poder esse negócio prestar, para poder ter sabor, é uma coisa louca. Então o que acontece? Por isso, vou reforçar. Então isso, veja, está sendo considerado igual, está no mesmo nível. Embutidos e agrotóxicos está no mesmo nível de dano à saúde, de riscos à saúde. Então, por isso que eu digo, é melhor comer. A gente, quando chega no supermercado, a gente não vai, nem sempre o supermercado tem lá hortaliças e frutas orgânicas. Essa orientação, né, professor, está faltando. Às vezes falta uma orientação de um nutricionista, a orientação até em casa mesmo. As pessoas têm que se informar melhor do que está comprando, do que está comendo e dando ao seu filho, né? Mozart, por isso que eu quero parabenizar aqui, ao vivo, parabenizar por um programa como esse, né, de trazer pessoas que trazem informações fundamentais para a vida. Não tem nada mais importante do que a saúde, absolutamente nada. E as pessoas estão brincando com a saúde, então como se a saúde não tivesse valor nenhum, tomando Coca-Cola com cachorro quente, né, no café da manhã. O refrigerante, na verdade... Isso é uma tragédia. Eu fiz uma entrevista com o senhor o ano passado, e eu deixei de tomar refrigerante, não tomo mais refrigerante, porque depois dessa entrevista que eu fiz com o professor Raimundo Nonato, descobri o que é o mal do refrigerante, eu não quero mais saber de refrigerante e aconselho a todo mundo a não tomar, porque é realmente o caminho para a diabetes e um câncer. Exatamente, Mozart. A osteoporose, que é uma doença terrível que está cometendo, antigamente era a doença dos velhos, né? O cara velhinho aí quebrava
o fêmur e não conseguia mais recuperar porque a osteoporose muito grave, então não tinha mais condições de cálcio para fazer o processo da solda. Muito bem, a osteoporose está agora atacando adolescentes, tem até criança ao ponto de ter osteoporose. Por quê? Porque na hora que coloca-se um refrigerante no organismo, a sabedoria do nosso organismo é imensa, esqueça, né? Nossa célula fundamental tem 3,5 bilhões de anos, né? A célula da vida, né? Surgiu no planeta há 3,5 bilhões de anos. Essa é a célula básica que dá origem à vida e que nós somos. E esse ser, então, quando na hora que entra um refrigerante no meu organismo, o sangue, com o impacto de queda do pH, a acidez que é elevada, o sangue automaticamente logo uma mensagem para que seja extraído cálcio para corrigir o pH do sangue. Onde é que vai buscar cálcio? Nos ossos. E aí vem a osteoporose. A gente tem tantos casos, mas eu queria colocar, Mozart, fundamentalmente, o produtor, esse produtor que nós falamos na semana passada, do Canal do Sertão, que tem que ser incentivado a produzir alimentos orgânicos, alimentos de qualidade, ele precisa do apoio dessa sociedade, de quem está nos ouvindo aqui agora. E valoriza o trabalho dele. Valoriza o trabalho dele. Veja, no lugar de meu dinheiro, meu suor, que eu trabalhei, pegar meu dinheiro, eu tenho que decidir, vou fazer o que com o meu dinheiro? Eu vou incentivar aquele produtor lá do Canal do Sertão para que ele produza um alimento orgânico de primeira? É só comprar, é fácil. É só comprar o produto que ele traz, não é? Ou vou comprar um produto que está na prateleira de uma indústria americana, né? Que está aí, né? Essas mega indústrias, né? Seja de que país for. Então a gente precisa, são ações que a gente pode ter uma ação de impacto, Mozart, social, ambiental, tremendo, quando eu decido o que eu como e opto por uma fruta orgânica produzida. A saúde, meio ambiente, né? Tudo. E a questão de valorização do produtor. Social. O impacto social, porque eu estou levando renda para um agricultor, estou incentivando alguém que vai produzir orgânico, então ele vai cuidar do meio ambiente, porque só pode produzir orgânico cuidando do meio ambiente. Então ele vai cuidar do meio ambiente, ele vai produzir um alimento bom para a minha saúde. Veja, questão de saúde pública, né? Veja, você está sabendo aí, né, que alguns países estão colocando leis para controlar, por exemplo, Portugal tem lei para você, a questão do sal, né? É verdade, inclusive o Brasil também está entrando nesse vai ter que entrar. Tirando das mesas o saleiro. O saleiro. Mas veja, porque é caso de saúde pública, é o estrago que a alimentação inadequada está fazendo na saúde o custo humana, da manutenção da saúde é gigantesco. O país está quebrado na saúde. Então não é uma coisa, né? Outra coisa, o que é que está acontecendo com nossas crianças? Por que a criança não tem mais, a memória é tão curta? Você vai para a escola, a criança dá uma aula, eu sou professor, né? Dou aula. E parece que o negócio está entrando por aqui, não sai por aqui, a turma não aprende. É um problema mais. de fabricação, vamos dizer assim. Então, o que está acontecendo com nossos filhos que não estão aprendendo como nós aprendemos? Por que essa dificuldade? Então, isso é outra coisa que precisamos ver. A alimentação deficiente, né? A alimentação sem as vitaminas, os sais minerais necessários, porque quando eu preciso diariamente, preferência nas 3 refeições e até nos lanches, ter os componentes necessários para que todo o meu organismo funcione. E o funcionamento do organismo é básico. Vitaminas e sais minerais que são fundamentais nesse processo todo, inclusive na questão hormonal que define até o nosso comportamento. Nossa forma de ser. Professor, é uma pena, o tempo é pouco aqui no nosso programa, vamos pedir até um aumento do nosso programa, do tempo dele, mas a gente vai voltar a conversar novamente sobre alimentos. Dessa vez vamos lá visitar a Pousada Verde, vamos fazer uma matéria em campo, né? A doutora Andréa também, nós vamos conversar com ela sobre também as terapias que são realizadas, sobre medicina holística, que é outro assunto que a gente vai abordar aqui. Lembrando que o professor Raimundo Nonato é também colaborador do blog Meio Ambiente e Turismo na Gazeta Web. Você pode acessar lá na Gazeta Web e você vai
ter a oportunidade de ler os artigos do professor Raimundo Nonato sobre tudo que você está assistindo aqui. Ficamos por aqui e fica as palavras finais, professor, novamente para o senhor. Olha, quem está nos ouvindo, hoje a internet traz uma quantidade gigantesca de informações. Então coloca lá crudivorismo ou alimentos crus e veja o que é que está acontecendo no mundo relacionado com isso. Consuma alimentos crus em todas as suas refeições e procura comprar de fontes seguras, alimentos orgânicos. E aí veja o que é que vai acontecer com sua saúde. Bom, extraordinário. A gente vai ficar por aqui e fica a dica do professor, né? Vá lá e pesquise, mas não deixe de acessar ao blog Meio Ambiente e Turismo na Gazeta Web. Até a próxima semana.